Bom, amigos, de volta ao News Cariris, eleições 2022. E nesta semana, a última semana, praticamente 5 dias, né? Porque terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para a gente chegar lá no dia 2 e exercer o direito de cidadão para fortalecer a nossa democracia. Nós tentamos, é difícil conseguir a agenda com ele, mas é um prazer recebê-lo aqui, um caririense nato que está conosco, que vai aqui discorrer a respeito do seu trabalho como vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, nos representando lá em Fortaleza. Recebo o deputado Fernando Santana, praticamente para a gente fechar com chave de ouro essas rodadas de entrevistas que nós fizemos aqui durante esta eleição. 45 dias bastante movimentado aqui no News Cariris. Fernando Santana, seja bem-vindo ao News Cariris. Fique à vontade, se apresente ao público do News Cariris, é um prazer recebê-lo. Bom, todos que nos assistem através da News Cariri, eu já quero, Pedro, parabenizar todos que fazem News Cariri, o Pedro que apresenta, que está sempre nos eventos, sempre nos acontecimentos, levando a informação para todo o Cariri através do News Cariri. Então já quero aqui agradecer a oportunidade de falar com vocês através dos microfones aqui da News Cariri. E eu sou aqui de Juazeiro, nascido, criado em Barbalha, Fernando Santana. Sou um homem simples, Pedro, que fiz a opção na minha vida de fazer política, de participar da vida pública buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Desde os 17 anos que eu milito na política, entrei na militância e fui construindo, participando dos debates políticos, participando de eleições eleitorais, porque eleição é um momento que você tem que participar, porque o voto é uma questão sagrada para aqueles que querem ver o seu município, o seu estado ou o seu país crescer e se desenvolver pelos próximos 4 anos. Então é muito importante o voto da cidadã, do cidadão, da irmã e do irmão que está me assistindo. Seja em quem você for votar, não deixe de votar. Eu escuto muitas pessoas dizer, vou votar em branco, vou votar em nulo. Não façam isso. Votem em uma pessoa, acreditem em alguém. É importante a gente acreditar nas pessoas. E eu sei, Pedro, que muitas vezes nós estamos desacreditados da política pelo aquilo que a gente escuta, pelo aquilo que a gente assiste, mas abaixo de Deus, a única forma que nós temos de melhorar a vida das pessoas é através da política. E a gente não pode ficar descrente da política. A gente pode ficar descrente de um determinado político, né? Mas a gente tem como acreditar em pessoas. Eu acredito sempre, Pedro, que a maioria das pessoas que estão na vida pública desejam melhorar a qualidade de vida das pessoas. E uma minoria, evidentemente, erram e às vezes o todo paga por conta de uma minoria. Mas acreditem nas pessoas, nós precisamos acreditar. E repito, abaixo de Deus, a única forma de melhorar a vida das pessoas é através da política. É a única que pode melhorar a saúde, a educação, que pode melhorar a infraestrutura. Então eu fiz essa opção para entrar na vida pública. Já fui secretário de pastas no município de Barbalha, já fui coordenador de campanhas eleitorais, sobretudo a campanha do então candidato ao governo do Ceará, aqui na região do Cariri, do nosso candidato Camilo, em 2014. Muito feliz, muita gente boa participou daquela campanha e nos ajudou somando forças aqui na região do Cariri, que foi quem deu a vitória a Camilo em 2014, e poder participar dessa vida pública ao lado desse grande homem público, uma referência para o país, saindo aqui do estado do Ceará. Já, quem sabe, primeiro Deus e depois o povo do estado do Ceará será senador da República. Estou falando do ex-governador Camilo Santana. Então, fazendo essa parte, fazendo um pouco essa minha apresentação, Pedro, eu fiz essa opção de entrar na vida pública, participei como eu falei já, do executivo, sendo secretário municipal, participei do legislativo no debate de câmaras, que eu acompanhei vários vereadores a vida toda, fui articulador do então deputado estadual Camilo Santana e depois tive aí a oportunidade de participar da gestão a nível de estado, já então com o governador Camilo Santana, e pude ali conhecer melhor o estado do Ceará e prestar um serviço para além das fronteiras aqui da nossa região do Cariri. O que culminou na minha campanha eleitoral, na minha eleição para deputado estadual em 2018, que eu fui o 4º deputado mais bem votado do estado do Ceará, graças a Deus e ao povo de todo o Ceará, em especial ao povo do Cariri, que acreditou no Fernando Santana, e cá estou, candidato à reeleição. Fernando, a gente percebe que a cada reunião, a cada carreata, né, a gente percebe um carinho da população, e o que me deixa, assim, eu vou dizer, surpreso em relação à sua pessoa, é o acolhimento que as pessoas têm. Eu estava olhando aqui um projeto
né? Você se preocupa muito, você e o Camilo, no discurso de vocês, sempre cuidar das pessoas. E tem um que me chamou a atenção aqui, que poucos políticos ou poucas pessoas não dão atenção. Você foi o autor de um projeto que prevê a inclusão social de pessoas com deficiência. Quer dizer, não é todo mundo que se preocupa, mas você teve esse olhar diferenciado. Por quê, Fernando? Olha, Pedro, todos os projetos, eu estou falando todos, não foi a maioria, não foi 90%, foram todos os projetos que eu indiquei na Assembleia Legislativa, que eu aprovei projeto de lei ou de indicação de lei, ou requerimentos que solicitamos, que fizemos e aprovamos na Assembleia, todos foram escutando as pessoas, ouvindo a população. Então me chamou muita atenção ouvindo uma mãezinha, certa vez, falar sobre as crianças que têm diabetes, né, e que elas se alimentam, né, nas escolas estaduais da merenda escolar, do almoço, da refeição escolar, da mesma alimentação que todos ali se alimentavam. Mas o filho dela tinha diabetes, ou seja, aquela alimentação que não era específica para ele, ia prejudicar a saúde dele. Consequentemente, essa criança, adolescente, iria ter problemas no futuro. Então, nós indicamos projeto nesse sentido. Na inclusão de pessoas com deficiências, foi escutando as pessoas que nós pedimos, né, solicitamos e lutamos para termos mais inclusão, não só na acessibilidade, né, mas a pessoa que tem qualquer que seja a deficiência, ela tem direito de estar onde ela quiser, de participar de qualquer lugar que ela possa participar. E nós, na área pública, né, trabalhando por políticas públicas, é que temos que dar a ela a condição, né, dela participar. Então, todos os projetos que nós indicamos, o que nós aprovamos, lá na Assembleia Legislativa, foram projetos ouvindo a população. Fernando, tem outro, você fala das crianças, mas assim, para pensar como um todo, né? Você também foi o autor de um projeto e defensor do incentivo para a educação tecnológica para os idosos. Porque hoje uma criança pega um celular, ele brinca, né? E você pensou não deixar essas pessoas de fora dessa tecnologia que nós estamos vivendo, que é o futuro do país. Quer dizer, é todo mundo ali na inclusão, é o pensamento do deputado? Olha, as pessoas de mais idade, os nossos idosos, se nós formos pensar bem, você, minha irmã, meu irmão, que está assistindo agora, Pedro, você, eu, muitas vezes os nossos idosos, eles ficam meio que isolados. Não que a família queira isolá-los, mas eles se sentem nessa condição, muitas vezes, de querer se isolar. Com o advento da tecnologia, né, isso melhorou e melhorará muito a vida do idoso, né? Ele vai poder estar mais próximo do familiar, ele vai poder estudar, ler, aprender cada vez mais, né, participar de tudo, porque você tem hoje o mundo em suas mãos, através de um telefone, através de um computador, através de qualquer que seja a ferramenta tecnológica que hoje são oferecidas no mundo tecnológico. Então, esse projeto visa também incluir os nossos idosos, que muitas vezes sentem-se ali aquém dos acontecimentos, né, dessa nossa geração. E isso não é justo, né? Eu conheço idosos, eu vou citar o meu avô-pai, faleceu há 2 anos atrás, mas ele até os 99 anos de idade tinha um vigor impressionante. Eu nunca vi meu avô-pai ter nem acompanhamento para tomar banho, para se alimentar, nunca, ele fazia tudo sozinho. Mas ele morava no sítio, né, e muitas vezes ele era isolado nesse sítio, porque ele não tinha o acesso à tecnologia. Imagine se ele tivesse o acesso à tecnologia com o vigor que ele tinha aos 99 anos de idade. Verdade. Então nós temos que incluir os nossos idosos, né, a participar do mundo tecnológico para que ele possa ter mais felicidade, ter mais alegria e curtir mais e ter mais prazer na sua vida, aproximando ele das demais pessoas, sejam dos familiares, sejam dos amigos e dos acontecimentos do mundo. E com dignidade, né, Fernando? Com muita dignidade. Fernando, o senhor foi o 4º deputado mais eleito, mais bem votado na última eleição, né? Chegou lá inexperiente, primeiro mandato, logicamente tem o primeiro ano, é meio complicado. Como é que vai ser daqui para frente agora, você conseguindo chegar lá no segundo mandato? Como é que está sendo feito o trabalho, essas tratativas com os prefeitos da região metropolitana? Você que trouxe muitas emendas para cá, o Cariri é um antes, né, do Fernando e Camilo, e agora é um outro totalmente diferente. Acessibilidade, mobilidade. Como é que você já está planejando este seu segundo mandato, chegando como deputado, logicamente, à Assembleia Legislativa? Olha, Pedro, o primeiro mandato, ele tem me dado, né, porque eu ainda estou nele, ele tem me dado um aprendizado, né? Eu tenho conseguido amadurecer, hoje eu estou mais amadurecido no parlamento estadual,
Eu nunca imaginei na minha vida sentar na cadeira de um deputado, nem para tirar um retrato, como a gente costuma brincar com os nossos amigos. E Deus e o povo me deu a condição de estar no parlamento estadual representando o povo cearense e o povo do Cariri. E lá eu fui eleito vice-presidente da casa. Cheguei a assumir 2 vezes a Assembleia Legislativa nesses 3 anos e meio. Tudo isso me deu uma carga de trabalho muito grande, mas me deu também um aprendizado muito grande. Sei que errei muito, porque isso é inerente de nós, seres humanos. Lógico, né? é normal. Mas reconheço os meus erros, quero corrigi-los, melhorar, mais amadurecido que estou, mas também sei onde acertei, sabe? E me sinto orgulhoso de ter dado a minha contribuição com a melhoria da qualidade de vida das minhas irmãs e dos meus irmãos do Cariri e do Ceará. Nós precisamos de muito, nós sempre vamos precisar de mais. E quem prometer que vai resolver todos os problemas, ele está enganando a população ou ele está se enganando. O que nós temos que fazer é lutar para ver a melhoria na qualidade de vida e fazer a sua parte, dar a sua colaboração e a sua contribuição no mundo, né? E eu não quero passar pelo mundo só como coadjuvante, eu quero protagonizar. Protagonizar na política é trazer ações, é melhorar a vida do povo. E eu não digo isso por vaidade, eu digo isso com sentimento mesmo de contribuir, de colaborar, de passar pela vida me sentindo útil, né? Para mim, para a minha família de sangue, e para a minha família de irmãs e irmãos aqui do Cariri e de todo o estado do Ceará. Então eu planejo um segundo mandato, se assim Deus permitir, assim o povo desejar, porque o voto está na mão do povo e o povo é quem confiará uma reeleição ao nosso mandato. E eu já planejo, agora de forma mais madura, né, fazer ainda mais próximo da população, porque nesses últimos 3 anos e meio nós trabalhamos muito, mas nós tivemos um problema gravíssimo que atingiu todos nós, que foi a pandemia. E isso, durante 2 anos, né, nos afastou da população. Né? Nós nos afastamos obrigatoriamente por conta dessa pandemia, que, diga-se de passagem, nós perdemos muita gente boa, amigos ou familiares. Eu sei que quem está me assistindo aqui, todos nós, perdemos alguém que conhecíamos. Eu perdi minha mãe. Você perdeu sua mãe. Tanta gente boa perdeu aí seus parentes, seus amigos dessa pandemia. Então, nós tivemos que nos afastar. Daqui para frente, graças a Deus, graças à vacina, à ciência, né, nós estamos podendo nos confraternizar, nos encontrarmos novamente. Então, eu planejo um segundo mandato, com muita fé em Deus, com a intercessão de Padre Cícero, para que eu possa estar mais próximo da população, ouvindo os anseios, debatendo na Assembleia, aprovando projeto de leis, enfim, trabalhando muito mais do que trabalhei no primeiro. Por que trabalhando muito mais, Pedro? Porque agora eu tenho mais condições, por estar mais maduro, né, e saber como funciona o parlamento, para dar uma contribuição ainda maior ao Ceará e ao meu Cariri. Fernando, eu sempre tive essa vontade de lhe perguntar, porque uma das vezes eu fui para um evento lá em Missão Velha e você tocou na pandemia, e lá era bem restrito mesmo. Foi a entrega de um equipamento lá, eu não me recordo onde eu fui, a Missão Velha. E eu olhei para o governador Camilo, você era perceptível no rosto dele, no seu semblante, no seu corpo. Ele estava, me desculpe aqui, eu vou falar da minha maneira estava bem debilitado pela preocupação com que o Estado estava passando. Muita gente criticando o governador Camilo Santana porque o comércio tinha que ser fechado por causa do isolamento social. Eu lhe pergunto, você sempre estava ali com ele, ou por telefone, ou quando vocês podiam se encontrar, porque tinha a questão de isolamento, e vocês, como autoridades, seriam ou são exemplos para cada cidadão ou cidadã cearense. Qual foi o pior momento que você viu o governador Camilo Santana? Porque quando você olhava para ele, você sentia a preocupação dele, você via que ele estava naquele desespero, preocupado com as pessoas morrendo. Infelizmente não teve o apoio do federal, porque todos nós sabemos o que aconteceu. Qual foi o pior momento que vocês conviveram quando o governador Camilo estava como governador do estado, você como deputado, logicamente, vocês desabafavam ali. Vocês temiam que a situação perdesse o controle de vez por falta de apoio, muitas vezes, e por falta de um comando federal que não chegou? Olha, Pedro, eu preciso ir um pouco mais atrás dessa sua pergunta. O governador Camilo Santana, nos 7 anos e meio que governou o estado do Ceará, ele enfrentou, talvez, na minha geração, que eu me lembro, que eu me recorde, os 3 maiores problemas do estado do Ceará. Ele enfrentou uma seca intermitente de 6 anos de duração, a maior seca que nós tivemos no nosso estado do Ceará. Ele enfrentou e teve que levar água para a população, e ele fez de tudo para levar essa água.
ele enfrentou um motim da polícia, e esse motim da polícia trouxe muitas mortes. Verdade. Né? E ele ficou também muito debilitado fisicamente, psicologicamente, mas atuou com firmeza e nós vencemos aquela guerra que foi trazida para a população do estado do Ceará através daquele motim, infelizmente. E depois veio, ainda pior do que tudo isso, né, porque abalou o mundo inteiro, e o Ceará não foi diferente, veio a pandemia. E como você falou, a pandemia ela começou de uma forma já muito preocupante, já abalando as estruturas, né, e ali do início para o meio, ela deu uma guinada para piorar que nós nunca imaginávamos. Né? De repente se fechou tudo, de repente muita gente rápido, chegou a né, morrer, Fernando? E ele teve que tomar decisões muito rápidas, né? E uma minoria, mas tinha uma minoria criticando o governador Camilo, mas ele firme na decisão de salvar vidas das irmãs e dos irmãos do estado do Ceará. Porque o presidente da República, ele nunca acreditou na vacina, isso é claro e notório, está aí gravado para todo mundo ver, quem não lembrar. Ele zombou das pessoas doentes, vocês acompanharam, né? Ele zombou, inclusive, né, na imprensa, aberto para todo mundo ver. Brincando como se estivesse com falta de ar, Sim, né? Tirando onda com a cara do povo. Aquilo é decepcionante de ver um homem público fazer aquilo. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou contando o que aconteceu na história. Né? E o Camilo teve que tomar decisões. O Camilo comprou 3 hospitais, triplicou o número de UTIs, triplicou o número de enfermaria, fez de tudo o que ele pôde para salvar vidas de irmãs e irmãos do estado do Ceará. E você pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Se não fosse a atuação do Camilo aqui no estado, nós teríamos perdido muito mais irmãs e irmãos aqui no nosso estado do Ceará para essa pandemia, para essa trágica pandemia que nos pegou de surpresa. Mas o pior momento foi ali no meio da pandemia, né, do meio ali, ela começou em meados de março, né, mas no meio da pandemia, quando começou a morrer muita gente, mesmo com essa estrutura todinha, e aí eu vi o Camilo sem dormir, várias noites. O Camilo saía do Palácio da Abolição 2, 3 horas da manhã, todo dia reunido, com todos os cuidados, mas ele tinha que ir. Então, assim, foi impressionante, Pedro, a atuação dele, né, com a firmeza que ele teve para salvar a vida das irmãs e dos irmãos do estado do Ceará. Quis Deus que um cearense pudesse criar o capacete Elmo, né, e o estado do Ceará investir nesse capacete, que salvou muitas vidas de irmãs e irmãos cearenses e se espalhou Brasil afora. Né? Alguns países até também pediu, mundo viu? afora ele se espalhou. Enfim, mas nós superamos, amargando a dor de ter perdido as pessoas. Infelizmente, nós perdemos muitas pessoas, nós ainda amargamos essa dor e vamos amargar para sempre, né? Mas nós superamos a pandemia, graças a Deus, graças à ciência, com a vacina, e aqui no estado do Ceará nós precisamos também, até aqueles que politicamente possam não concordar com o Camilo, mas acreditam no coração que tem que ser grato a Camilo por tudo que fez nessa pandemia para salvar as irmãs e irmãos do estado do Ceará. Se você me permite, Fernando, destacar o apoio da Assembleia, que foi importantíssimo, né? Todas as declarações, era ele, era Isolda, era sempre o presidente da Assembleia, quando não era ao seu lado, quer dizer, mostra o respeito pelas instituições. A Assembleia, né? aprovou todos os projetos que ele enviou na pandemia, porque eram urgentes, que era para salvar vidas, e nós aprovamos isso em tempo recorde. Né? Vale salientar que todos os deputados, ou melhor, a grande maioria dos deputados, estavam de prontidão, né, quando o governador precisava aprovar qualquer projeto. Nós sempre estivemos lá, de prontidão. Quando ele tentou comprar a vacina, nós fomos lá e aprovamos para ele comprar a vacina. Aprovamos orçamento. Né? O governo federal não deixou que o estado do Ceará comprasse a vacina, mas o Camilo lutou muito para comprar a vacina, porque ele via não chegar a vacina aqui, e ele fez de tudo, até conseguiu comprar e não enviaram, né, por conta do problema, né? O governo federal não permitiu, né, mas essa forçação que o Camilo fez, né, foi que fez também o governo federal enviar a vacina para o estado do Ceará, para salvar. Serviu. Toda essa briga positiva ali naquele momento, para atrair os olhares aqui para nós cearenses nessa pandemia, o Camilo fez com toda a sua equipe, que ninguém faz nada só, mas o Camilo foi sempre aquele líder atento e com a vontade muito grande no seu coração de salvar a vida de irmãs e irmãos cearenses. Vocês lembram muito bem, né, deixa eu recordar vocês aqui,
já entrando ali em meados, né, da finalização da pandemia, porque nós ainda estamos com ela aqui. No finalzinho dela ainda. aqui. Mas o filhinho do Camilo, né, se infectou com o coronavírus, com a Covid, foi para a UTI, passou 3 dias na UTI, sendo cuidado pelos médicos, com o pai e a mãe ali ao lado, todo mundo preocupado. E foi até uma comoção no estado do Ceará, que as pessoas acompanharam, ele era recém-nascido na época, né? Então, assim, todo mundo sofreu na pele a luta, né, para salvar vidas nessa pandemia. E o Camilo não foi diferente, né? Ele estava governador, lutando para salvar a vida das irmãs e dos irmãos cearenses, inclusive a vida dos familiares, né? Que teve aí, o exemplo do seu filho José, que foi acometido também pela Covid. Enfim, é um grande líder e nós devemos muito ao Camilo. E como você disse, passou um tempo muito debilitado fisicamente e psicologicamente, mas venceu essa guerra contra essa pandemia e hoje está muito bem, de cabeça erguida e tendo o reconhecimento do povo cearense. Fernando, deixa eu falar agora de uma coisa. Parabéns ao governador pela ação, pela firmeza que ele teve. Aqui eu sou sempre assim. O pessoal diz assim, Pedro, tem hora que fala que você estivesse sendo tendencioso. Eu já disse a minha posição. A gente tem que elogiar, parabenizar quem trabalha pelo povo. Quem trabalha pelo povo. Minha mãe morreu de Covid, e aí não interessa aqui a gente, porque senão eu vou falar o que eu não quero falar. E aqui vamos falar de coisas boas. Fernando, teve uma situação também interessante aqui na região, a respeito da menina Benigna, o seu trabalho, a sua luta, porque com a beatificação do Padre Cícero, já autorizada pelo Vaticano, com a beatificação da menina Benigna, e que você deu todo o apoio, com certeza, no turismo, você já tem projeto que eu já tomei conhecimento, começou com o prefeito Cleiton Bezerra, para dar aquela alavancada no turismo religioso, com certeza essa região ela vai ser outra totalmente diferente. Então, como é que você vê essa situação, essa beatificação, o próximo dia 24 agora, o Cariri vai ficar pequeno para acolher tanta gente de fora, Fernando? Vai ficar pequeno. Vale salientar, Pedro, que nós lutamos muito, foi uma luta minha, e aí assim, eu tenho muita honra de falar isso aqui, né, para você, mas eu guardo isso no meu coração e nas minhas memórias pela vida pública que estou passando. Em 2016, quando fui candidato a prefeito de Barbalha, conversando com a população, eu tive a ideia que nós poderíamos alavancar o turismo religioso do Cariri a partir também de Barbalha. Nosso carro-chefe do turismo religioso é o Horto, com a imagem do nosso Padre Cícero, né? Eu costumo dizer que desde que ele foi prefeito de Juazeiro, fundador, né, como homem religioso, até hoje ele faz com que muitos pais de famílias, né, se alimentem. Por quê? Porque tudo, ou o nome da empresa ou o nome do produto, leva o nome do Padre Cícero. Então ele ajudou a alavancar o Juazeiro, a alavancar o Cariri e ajuda até hoje com a força do seu nome. Então ele é o nosso carro-chefe. Mas nós temos um potencial de turismo religioso muito grande, não só no Cariri, como no estado do Ceará, mas especificamente no Cariri. Aí veja, nós já temos Nossa Senhora erguida, de fato erguida em Crato, né, depois e foi erguida no governo Cid Gomes. Camilo era secretário das cidades, daí foi feita a obra pela Secretaria das Cidades. Depois Camilo fez os quiosques lá padronizados para gerar emprego, gerar renda e a gente poder também ali tomar uma água de coco, se alimentar, né? Enfim, se confraternizar naquela área que nós vamos ali buscar o alimento da fé. Mas quem não acredita vai ali participar do turismo, conhecer, né? E em 2016 eu lancei essa ideia da gente construir o Santo Antônio em Barbalha. Eu era candidato e tinha feito um compromisso com o povo e comigo mesmo, né? Que se eleito fosse, eu ia construir a imagem de Santo Antônio como prefeito. Eu não fui eleito, né? Mas cumpriu a promessa. Porque eu acho que não era para ter feito o Santo Antônio como prefeito. Mas eu lutei muito, incansavelmente, e graças a Deus nós inauguramos o Santo Antônio com Camilo governador e Fernando Santana deputado estadual. E com o nosso prefeito Guilherme, um prefeito nosso, parceiro e amigo. Está lá erguido, já com um quantitativo de pessoas que nos impressionam, né? Ou seja, participando do turismo religioso. Quando foi em 2017... E aquela vista, viu, Fernando? É linda, maravilhosa. Né? Quando eu fui em 2017, Pedro, eu fui em Santana do Cariri acompanhar a primeira-dama do estado, Onélia, na inauguração de uma brinquedopraça. E lá eu lancei a ideia para o povo de Santana do Cariri se nós deveríamos lutar para construir a imagem de Benigna. Até então não era o santuário, para ser muito franco e honesto. A minha ideia era construir como nós queríamos construir o Santo Antônio em Barbalha e construímos uma imagem, né? Uma estátua, um monumento
que desse ali, que pudesse homenagear Benigna e homenagear Santana do Cariri. Ok, a população se movimentou, a igreja se movimentou e nós levamos o projeto ao governador Camilo Santana. O governador, como um homem estadista que pensa lá na frente, ele pegou o projeto, a ideia que eu levei e disse, Fernando, tudo bem, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer uma coisa bem maior. Nós vamos fazer um complexo, vamos fazer um santuário. Vai ser o Santuário de Benigna. Não só a imagem, mas toda uma praça urbanizada, todo um local para acolher o turista que vá, o fiel que vá, aquele que acredita, enfim. E ali nós nem imaginávamos, né, que o que estava por vir de positivo, que era a beatificação de Benigna. Então veio todo esse projeto, toda essa luta. Para você ter ideia, está sendo construído lá o Santuário de Benigna, bem avançado, um pouquinho antes das eleições eu tive lá visitando a obra, mas eu tenho notícia que tem avançado pelo prefeito, doutor Samuel, e veja, depois veio a notícia da beatificação, que nos deixou assim maravilhados, né? E agora, aí seria o ano passado, em outubro passado, mas por conta da pandemia eles adiaram, né? E vai ser outubro desse ano, 24 de outubro, já está tudo pronto aí, né? Já tem a pessoa nomeada pelo Papa para vir aqui. É o Bispo de Manaus, né? É o Bispo de Manaus, salvo engano, é o Bispo de Manaus. Eu vi esse dia a notícia, mas vai ser assim uma grande festa religiosa aqui no Cariri. E nós vamos participar, se Deus permitir, evidentemente. Mas logo, logo, Pedro, será inaugurado o Santuário de Benigna. E eu não tenho dúvida que vai entrar no corredor do turismo religioso do Cariri. Isso vai gerar emprego, vai gerar oportunidade para a economia e vai fazer com que o Cariri cresça ainda mais, eu não tenho dúvida disso. Fernando, deixa eu só mudar um pouquinho de assunto, nós já falamos de coisas boas, você vai encerrar falando de coisas boas que foram feitas aqui em Juazeiro. Na política, o governador Camilo Santana se afastou do governo, Isolda era candidata natural ao governo do estado, teve toda aquela confusão, racha com Roberto Cláudio, passou para aquele lado lá, mas Camilo sempre com respeito, respeitando os adversários, nunca foi de estar agredindo ninguém, pelo contrário. Teve até uma frase quando ele estava sendo mais criticado, ele disse que onde houver ódio, que eu levo o amor, que é faz parte do Índio de São Francisco. E a pergunta é, como é que está o grupo de vocês? É humano hoje, está impressionando porque começou por último e hoje você trouxe uma notícia ao Viçareiro, uma notícia que chamou a atenção de todos em um discurso que você estava fazendo, que há sim uma possibilidade, quem sabe até, como as pesquisas estão indicando o presidente Lula, que tudo acabe no primeiro turno. Como é que você vê essa situação do é humano? Isso mostra o prestígio político e uma política, quando ela é bem feita, respeitosa, as pessoas entendem, ainda tem um político que pode fazer com que transferir voto, que isso é muito difícil, Fernando? Olha, eu acredito que sim, Pedro. Eu acho que a política ela tem que ser feita com muito amor, com muito carinho. Eu sei que ela tem os desafios, tem os desencontros, tem a desavença, porque faz parte do ser humano, né? Não é só na política, em todas as áreas nós vamos ter isso. Todas as áreas são muito parecidas com a política, se você for analisar. Tem pessoas que acertam, tem pessoas que erram, tem pessoas que querem fazer a coisa brigando, tem pessoas que querem fazer a coisa pelo caminho do amor. O Camilo sempre pregou fazer com diálogo, dialogando com todos. Eu me lembro quando o Camilo foi eleito em 2014, na sequência ele recebeu todos os deputados, indistintamente. Independente de partido. Independente, federais, estaduais. Prefeitos ele recebeu todos, independente. Então, assim, sempre pregou o diálogo, e sempre pregou o amor, e sempre pregou a paz. E continua pregando, que é o que eu admiro mais em Camilo. E eu trabalho com Camilo há muitos anos, né? Vi Camilo candidato a prefeito de Barbalha, vi Camilo deputado estadual, vi Camilo secretário de Desenvolvimento Agrário do estado do Ceará, vi Camilo secretário das cidades, né, do estado do Ceará, vi Camilo governador o primeiro mandato, vi Camilo reeleito governador. E vejo Camilo hoje mais humilde de que quando Camilo era candidato a prefeito de Barbalha. Né? E isso é uma missão divina que tem no coração dele, fazer o bem às pessoas e fazer com muito amor. O Camilo tem um candidato a governador. Ele sempre foi paciente daquele jeito? Sempre foi paciente e é paciente, Pedro, é impressionante. O Camilo tem um candidato a governador, que é o mesmo candidato do Lula, que é o candidato do Camilo, que é o candidato da Isolda, que é o nosso candidato, que é o Elmano. O Elmano tem um resultado já nas pesquisas eleitorais que nos impressionam e nos deixam, evidentemente, felizes, mas estamos aqui, firmes, né? Sem ninguém comemora nada antes do tempo, até porque a gente sabe que eleição é eleição. Quem decidirá essa eleição primeiro
é com Deus permitindo e depois a população decidindo. Mas veja, eu acredito muito na força política do Camilo, né? E isso tem feito o Elmano crescer muito. Mas o Elmano tem seus méritos. O Elmano é um deputado, né, de mandato. Veio de baixo também, Veio né? de baixo, um cara humilde, filho de um agricultor, filho de uma professora, né, que sempre trabalhou para as pessoas mais carentes. Eu fui colega do Elmano 3 anos e meio. O deputado que eu mais me identifiquei nesses 3 anos e meio, todo mundo sabe da minha relação com o Elmano, lá na Casa do Povo Cearense, com o Elmano e com o Evandro Leitão, que é o nosso presidente. Eram os dois deputados que eu mais me relacionava, com a deputada Augusta. Eu sempre defendi a candidatura do Elmano para governador. O Elmano sempre defendeu que eu pudesse ser o candidato. Nós dois defendíamos que a Augusta pudesse ser candidata. Defendemos que o Evandro Leitão podia ser nosso candidato. E quando foi meio que decidido na cabeça do governador, acordado com várias outras lideranças, que a Isolda seria a candidata, todos nós abraçamos a causa da Isolda. Porque ela, a primeira mulher a governar o Estado, tinha direito à reeleição e o direito foi tirado dentro do partido dela. Então o Camilo tomou a decisão de lançar um candidato e foi dialogar com todo mundo e fazer pesquisas, ouvir a população para tomar uma decisão de qual candidato ele poderia indicar. E o Elmano é o nosso candidato, indicado pelo Camilo, da confiança nossa, da confiança do Camilo. E nós pedimos a Deus, em primeiro lugar, né, e pedimos ao povo do estado do Ceará que observem, que debatam a política, que participem da vida pública e que vejam se vocês gostaram do governo do governador Camilo e gostam do governo da governadora Isolda, a continuidade desse projeto é o governador Elmano. Fernando, a gente tem muita coisa a perguntar, mas infelizmente o horário não dá, mas eu quero só fazer mais uma antes de você encerrar. Em um eventual segundo turno, eu entrevistei aqui o senador Cid Gomes e perguntei para ele a respeito da possibilidade, em um eventual segundo turno, Capitão Wagner e Elmano de Freitas ser subiria no palanque. Ele disse, com todo prazer. Inclusive, ele até falou que na hora de votar ia colocar só um, em respeito ao grupo. Esse mesmo reconhecimento eu achei muito bonito quando o Camilo subiu lá com a presença de Lula, lá em Fortaleza, na convenção. E a primeira coisa que ele saudou foi agradecendo ao governador Cid Gomes, coisa que poucos políticos reconhecem em outro. Apesar de toda a situação que vocês passaram para chegar, teve o racha, o Roberto Cláudio para um lado, o Elmano para o outro lado. Essa chegada do Cid, porque pelos números da pesquisa, se tiver tudo ok, é Capitão Wagner contra o Elmano. O que representa o Cid no palanque com você, com Elmano e com Camilo no segundo turno? Olha, Pedro, há 16 anos, o estado do Ceará tem sido governado por 2 grandes homens. E agora, para finalizar esse projeto, uma grande mulher governando o estado do Ceará. A primeira, né? A primeira mulher governar o estado do Ceará. Veja, o Cid, quando foi governador, fez muito pelo povo cearense. Todos nós sabemos disso, trabalhou demais. O que fez aqui no Cariri, né, para salvar vidas, nós não vamos pagar nunca isso a ele, reconhecendo o trabalho dele sempre. Se a gente reconhecer o resto da vida, ainda não paga o que ele fez por nós, construir esse hospital regional aqui no Cariri, que tem salvo vidas. Então ele foi um grande governador. Quando ele finalizou o governo dele, ele deu um presente ao povo do Cariri. Ele lançou Camilo candidato a governador. E aí Camilo foi eleito, graças a Deus e ao povo. Não e Camilo não decepcionou, muito pelo contrário, superou todas as expectativas nossas, do próprio Cid e de todos os cearenses, né? E de todos os brasileiros, porque Camilo se tornou uma referência para o país. Aí Camilo vem na mesma linha do Cid, renunciou, né, e deu a possibilidade da primeira mulher assumir o governo do estado do Ceará, que é a Isolda, fazendo um grande trabalho, uma extraordinária mulher. Eles agora, a Isolda e o Camilo, lançam um candidato, que é o Elmano, da confiança deles. E é por isso que eu digo, ele representa esse projeto. O Elmano vai continuar o projeto do Cid, do Camilo e da Isolda. Mas você me pergunta, no segundo turno, a vinda do Cid para esse palanque, o que representa? Representa gratidão, representa honestidade, representa trabalho, representa confiança e representa liderança de Camilo Santana. Tudo isso junto culminará na vitória do Elmano, e o Elmano vai continuar trabalhando e fazendo o que Camilo fez, o que o Cid fez, o que Camilo fez e o que a Isolda está fazendo. Eu tenho dito que, veja, Camilo nunca teve nos 7 anos e meio, né,
um pouquinho depois, né? Porque ele ainda pegou um pouco da presidente Dilma. Mas ele não teve, no presidente Bolsonaro, ele não teve sequer um diálogo. Nunca teve um apoio, nada. E ele fez muito. Imagine vocês, o Elmano governador do Ceará, com Lula presidente, Camilo senador, Cid senador e Elmano presidente. O Ceará vai ganhar muito. A responsabilidade do Elmano é muito grande. O Elmano passa de 3, 4 vezes mais forte. O Elmano, ele, na verdade, o Elmano tem a obrigação de fazer mais que o Camilo. Eu tenho dito isso a ele. E ele sabe do peso da responsabilidade. Mas ele está preparado para isso. E nós vamos dar o suporte a ele na Assembleia Legislativa, se Deus me permitir, o povo assim desejar e confiar que a gente retorne para a Assembleia para darmos a ele lá o amparo que ele precisa para trabalhar pelo povo cearense. Você foi visto, vai brigar pela presidência? Bom, se o Evandro Leitão for candidato, jamais. É um grande homem, né? Se Evandro Leitão for candidato, se Evandro Leitão for candidato a presidente da Assembleia e eu estiver lá, se ele for candidato nos primeiros 2 anos, tem meu voto. Se ele for candidato no primeiro e no segundo, tem meu voto. O tempo que ele for candidato a presidente da Assembleia, o tempo que eu estiver lá, eu já declaro aqui de pouco meu voto a Evandro Leitão. Gente boa demais. É um irmão, trabalha com isonomia, é isento aos 46 parlamentares daquela casa. E se ele for candidato, eu jamais disputarei com o Evandro Leitão. Fernanda, até só para a gente finalizar, eu até me recordo que quando a gente terminou a entrevista com o Cid disse Camilo, além de ter sido um grande governador, ele é mais do que um amigo, ele é meu irmão. Você viu que é a força, é a inteligência do político quando ele quer trabalhar e quer unir, né? Infelizmente as coisas acontecem na política. A política ela é dinâmica, né, Fernando? Muito. Acontece muita coisa. Fernando, aqui eu chamo a hora da verdade, né? Eu quero que você olhe para aquela câmera ali, para que você estava se dirigindo ao povo do estado do Ceará e que você fique à vontade. Pode dizer seu número, pode dizer em quem é que você vai votar para presidente, para deputado. Só diga para o povo do estado do Ceará, em especial o seu torrão, o nosso Cariri, por que é que a população de toda essa região, de todo o estado, ou o Fernando Santana é merecedor do voto dessas pessoas para que você possa continuar mais 4 anos na Assembleia Legislativa trabalhando pelo povo do Ceará. Fique à vontade. Olha, Pedro, eu acho que sou merecedor porque tem uma marca do trabalho. Tenho trabalhado incansavelmente pelo nosso povo aqui do Cariri, em especial, que é a minha região, que eu amo muito, as pessoas sabem, eu não escondo isso em lugar algum. Acho que tenho até o respeito do cearense, porque o cearense sabe do amor que eu tenho pela minha região do Cariri. Mas eu tenho um serviço prestado em todo o Ceará, graças a Deus. Ou pelo menos, para fazer uma correção, em todas as cidades que eu consigo representar até hoje. Fora do Cariri, eu tenho muito serviço prestado, graças a Deus, mas graças a Camilo Santana também, que sempre foi meu grande parceiro nessa vida pública. Então, assim, eu tenho uma marca do trabalho, peço às pessoas que observem esse trabalho, mas não só por isso, pelo meu coração cheio de vontade de fazer muito mais pela minha região e pelo meu estado do Ceará. E com um ano governador, é a certeza de continuar aquilo que eu já fiz com o Camilo. De ter lá um amigo, um parceiro e um irmão governador, para que a gente possa conseguir trazer muito mais aqui para a região do Cariri. E você me perguntou em quem eu voto, qual é a minha chapinha. A minha chapinha é Lula presidente, Camilo senador, Elmano governador. E para deputado, eu declaro meu voto. Eu voto em mim, né? Fernando Santana. E sou candidato à reeleição para deputado estadual, filho aqui dessa terra, né? E peço a você, né, que possa, aquele que puder dar o voto ao Fernando Santana, fica aqui o meu pedido, a minha consideração, o meu respeito e a minha gratidão. Aquele que não puder, não deixe de votar. Vote em alguém, acredite nas pessoas. Nós precisamos acreditar em alguém, né? E se esse alguém um dia nos decepcionar, a gente muda, vai buscar outra pessoa. Mas nós sempre, na nossa convivência, nós vamos ter que acreditar nas pessoas. É importante que se diga isso. E eu sei que muitas vezes a gente está descrente da política. Mas repito, não é a política que é ruim. Muitas vezes é um político que faz a coisa errada. Mas nós temos milhares que fazem a coisa certa. E nós temos que apostar nas pessoas, acreditar nas pessoas, que elas é quem podem fazer por nós. Então, eu encerro aqui essa minha participação, Pedro, agradecendo a você. Mas, se puder falar meu número... Fica à vontade, meu pode número sim. é 13222, para deputado estadual. 13? Na reeleição, 13222. Pronto. Na reeleição
para deputado estadual. Foi o mesmo número do Camilo, né, quando foi deputado estadual, o número do Camilo. Até nisso deu certo. Até nisso deu certo, o número do Camilo era 13222. O meu número em 2018 foi 13222 e em 2022, candidato à reeleição com o número 13222, filho do Cariri, que ama essa terra e, se Deus permitir e o povo assim quiser, irei continuar trabalhando muito pelo Ceará, em especial pelo Cariri. Vice-presidente da Assembleia do Estado do Ceará, Fernando Santana, eu lhe agradeço muito pela atenção para com o Nilson Cariri. As portas ficarão sempre abertas para lhe receber, para prestar contas com o povo do Cariri, para o senhor, para o Elmano, para o Camilo Santana, aqueles que pensam e se preocupam com a nossa região. Boa sorte para o senhor nessa empreitada, espero que o senhor consiga lá chegar para trabalhar pelo povo, é o que eu lhe desejo. Boa sorte de coração e, lógico, nós do Nilson Cariris ficaremos sempre atentos para trazer boas informações para você de toda a região metropolitana do Cariri, porque aqui a informação sempre em primeiro lugar.